Muitas pessoas cometem um equívoco, né? um erro histórico grave. E eu quero aproveitar aqui esta oportunidade para fazer um esclarecimento e corrigir esta distorção. Trata-se da história da igreja ou capela de São Gonçalo do Amarante. A igreja ou capela de São Gonçalo do Amarante, que existe hoje aqui no Alto do Jacutinga, no Farol, não é, absolutamente não é, a primeira igreja de Maceió. A primeira igreja de Maceió, que foi a capela de São Gonçalo do Amarante, do Engenho Maceió, e que depois passou a se denominar Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, esta primeira igreja foi demolida em 1840 para que sobre os seus escombros se edificasse a nova matriz de Nossa Senhora dos Prazeres de Maceió, que é a atual catedral. Portanto, esta primitiva igreja de São Gonçalo não existe mais. Ela foi demolida. Ela ficava no local onde hoje se ergue a nossa catedral de Maceió. O local era aquele. E essa igreja atual de São Gonçalo, que fica no alto, não é a Capela do Engenho, não é a primeira igreja de São Gonçalo, não. Ela era a Casa da Pólvora, que foi adaptada como Capela de São Gonçalo do Amarante pelos membros da Irmandade de São Gonçalo, porque a imagem do santo padroeiro da Irmandade estava sem muita projeção, um pouco escondida e esquecida, no nicho, na sacristia da matriz de Nossa Senhora dos Prazeres. Então, no ano de 1888, os membros da Irmandade de São Gonçalo do Amarante pediram autorização para transformar a antiga Casa da Pólvora, que foi praticamente demolida, transformada em capela para servir de sede a São Gonçalo. Portanto, quando demoliram a Casa da Pólvora, ali edificaram uma capelinha em homenagem, em honra a São Gonçalo. Essa capela é a atual Capela de São Gonçalo, que fica aqui no alto da ladeira da catedral, que naqueles tempos antigos, no século XIX, era conhecido como Morro da Pólvora, justamente porque no alto deste morro ficava a Casa da Pólvora. O que era a Casa da Pólvora? Era um depósito de munições, de armas, um depósito de barris de pólvora, que ficava sempre em um lugar mais a ermo em todas as vilas do Brasil no período colonial e imperial, que era justamente para um caso de guerra, de ataque, de invasão, as pessoas buscavam na Casa da Pólvora munição e armas. Então, a atual Capela de São Gonçalo era, nessa época, a nossa Casa da Pólvora da Vila e Cidade de Maceió, que depois foi demolida para, sobre os seus escombros, se erguer a atual Capela de São Gonçalo. Portanto, não é a Capelinha de São Gonçalo aqui do Alto do Farol a igreja mais antiga de Maceió, nem a primeira igreja de Maceió. Porque a nossa primeira igreja, a antiga igreja de São Gonçalo, ficava lá embaixo, porque o engenho era na praça da catedral. E a capela do engenho ficava dentro do engenho, naquela região onde hoje está a nossa igreja catedral.